Uma coisa que eu queria entender sobre a esquerda, que a gente falou em off antes aqui, é que existe uma divisão, né? Vários núcleos brigando entre si. Uhum. E o que eu percebi é que existem duas vertentes, que é o do Trotsky e do Lenin. Sim. É isso? E que Os trotskistas vão falar que não. esses- É que você acabou de criar Você acabou de adquirir o ódio dos trotskistas, só é? pra te avisar. É. Pô, mas eu Mas gosto é. do PCO, desculpa. Pra nós, existe uma divisão entre Trotsky e Lenin, tá? Pra nós, tá? Então, nós temos linhas dominantes do comunismo, né? As principais. Porque existem sublinhas e até a psicodelia de comunismo com aliens e tal, mas, enfim. Eu quero ver assim. Isso existe, chama posadismo, procura depois. A linha dominante, absolutamente dominante do comunismo, no mundo todo, é o marxismo-leninismo, que é a linha que eu sou adepto. Por que eu falo que é a linha dominante? Porque todas as revoluções socialistas do século XX seguiram a linha marxista-leninista. Então, obviamente, União Soviética, depois mesmo a Mongólia, que veio logo depois, Coreia, Cuba, China, etc. Albânia, que eu falei, Vietnã, todas essas revoluções, todas essas experiências foram experiências orientadas pelo marxismo-leninismo. O trotskismo, ele se gesta como oposição à linha do Partido Bolchevique. E o Partido Bolchevique era o Partido Comunista da União Soviética. O Trotsky era um opositor, ele cria um bloco de oposição, na verdade ele não cria, ele compõe um bloco de oposição dentro da União Soviética. E aí, as ideias que ele gesta nesse bloco de oposição, hoje são conhecidas como trotskismo. Então, uma das principais linhas teóricas que a gente discorda, por exemplo, os marxistas-leninistas e os trotskistas. O trotskismo, ele defende que dentro de um partido deve ser permitido as facções. Então, criar facções dentro de um partido, pros trotskistas, é sinônimo de democracia. Um partido marxista-leninista é um partido monolítico. É um partido único, centralizado e ideologicamente monolítico. Porque pros marxistas-leninistas, isso é sinônimo de poder de ação. A facção enfraquece o movimento comunista. Essa é uma divergência enorme que a gente tem. Inclusive, o próprio Trotsky é expulso do partido por praticar faccionalismo. E aí, a grande contradição é, os trotskistas, eles reivindicam o Lenin. Só que quem proibiu o faccionalismo foi o Lenin. Quando começa a surgir a iminência de uma facção dentro do partido bolchevique, o Lenin proíbe a facção. Fala, tá proibido o faccionalismo dentro do partido. O partido é monolítico. E um dos principais encabeçadores dessa facção era o Trotsky. Então, assim, pra nós é muito bizarro os trotskistas reivindicarem o leninismo, porque na prática eles vão contra o próprio leninismo. Na organização partidária, no dia a dia, na teoria e tal. E aí por isso que eu falei que você acabou de ganhar a inimizade por falar, existe o leninismo e o trotskismo. Pra nós, com certeza. Mas pra eles, não. E aí, o que pra eles existe, né? Pros trotskistas, o que existe? Eles chamam a gente de stalinistas, né? E eu vou falar uma coisa, gente. Pra nós, stalinismo não existe. O stalinismo não é uma corrente teórico-metodológica. Não existe uma corrente teórico-metodológica com esse nome, stalinismo. O Stalin era um marxista-leninista pra nós. Entendi. O Mao era um marxista-leninista. O Rodia da Albânia era um marxista-leninista. Claro que eles têm os seus pensamentos próprios, mas não existe esse salto qualitativo a ponto de inaugurar um novo pensamento stalinismo. E aí, quando você pergunta para descrever o stalinismo, aí é, assim, indistinguível do anticomunismo nosso de cada dia. O Stalin era um assassino, era um contra-revolucionário, deturpou a União Soviética, é o mesmo discurso, né? Então, coisas que nos diferenciam, né? Primeiro, essa formação partidária que é bem diferente. Partidos marxistas-leninistas e partidos trotskistas são bem diferentes. E uma das coisas que na prática nos diferencia, os marxistas-leninistas costumam defender as experiências socialistas. Os trotskistas não reconhecem nenhuma experiência socialista. Por isso que vem aquela frase que eu já ouvi muito falar, que não teve nenhuma experiência, tudo que aconteceu aí não é o comunismo de verdade, o socialismo de verdade. Por parte dos trotskistas, isso vem porque eles falam que o que aconteceu foi uma deturpação burocrática. Entendi. Então, para eles, a Coreia é uma burocracia totalitária, estatal, que oprime a população. Para eles, Cuba, mesma coisa. Para eles, União Soviética nem se fala. Vietnã, etc. Tem algumas poucas exceções de defesas pontuais, assim, mas no mais,
O trotskismo não defende as experiências socialistas reais. E por quê? Lembra que eu falei que todas as experiências foram marxistas-leninistas? Aí, agora é que eu vou comprar uma briga. Reconhecer as experiências socialistas seria o trotskismo admitir a sua fraqueza política. Porque as experiências só foram possíveis por conta do método marxista-leninista. Sabe quantas revoluções o trotskismo fez? 0. Nenhuma. Mas porque não conseguiu ganhar nenhuma ou porque nem tentou fazer nenhuma? Tentou? Opa! Ou se tentou. É porque o trotskismo é falho como método. No que diverge nos métodos? Foi o que eu falei, a organização partidária é um dos grandes. Mas assim, ao aplicar as ideias numa sociedade, fora da organização partidária... Não, a questão não é essa. Um partido comunista, ele tem 2 funções. Tomar o poder e manter o poder. Para manter o poder e aplicar uma experiência socialista, você precisa primeiro tomar esse poder, né? Eu falei uma coisa redundante agora, acho que foi, né? Para ter o poder, você tem que tomá-lo. O trotskismo, ele não é capaz de tomar o poder, ele não tem organização suficiente para isso. Ah, entendi. Entende? Mas se ele tomasse, as práticas seriam a mesma? A gente não sabe. Porque aí... O que ele defendia? O que o Trotsky defendia? Cara, aí é pontual, porque ele criticava muito a postura do Stalin na União Soviética, falava que o Estado estava se divergindo dos ideais corretos e tal. Então isso é difícil de transpor, sabe por quê? Porque isso tinha muito a ver com a realidade da União Soviética. Então, por exemplo, uma das coisas que é um grande mote dos trotskistas é que o Trotsky defendia uma revolução internacional e o Stalin defendia uma revolução só na União Soviética. Essa é uma discussão muito mal feita por parte dos trotskistas e ela, na maior parte das vezes, é repleta de espantalhos. Por quê? Não é que o Stalin não defendia uma revolução em outros países. É que ele não defendia isso de maneira aventureira. E, outra coisa, o Trotsky acreditava que era absolutamente impossível construir o socialismo em um país só. O Stalin não, e o Partido Bolchevique também não, de maneira dominante. Eles acreditavam que sim, era possível construir o socialismo em um país só. Para o Trotsky, enquanto não houvesse uma revolução socialista ou revoluções socialistas no centro do capitalismo, o socialismo seria impossível. Essa era a linha dele. E que é uma linha que foi combatida, né? E foi vencida de maneira popular. Nas vésperas do Trotsky ser expulso do partido, se faz uma votação entre a linha dominante do Partido Bolchevique e a linha trotskista. A linha dominante, né, que se tornou a linha dominante também, recebe 724 mil votos e a linha trotskista recebe 4 mil. O trotskismo foi derrotado de maneira popular. Foi uma linha que foi rejeitada pela população. E aí não adianta dizer que o que fez com que o Trotsky perdesse essa disputa fosse intriga e perseguição. Não foi. Não foi. Foi uma derrota ideológica. Tanto não foi que o Trotsky não foi assassinado, ele foi expulso. E ele foi expulso aos poucos. Conforme ele ia violando os estatutos do partido, ele ia sendo expulso cada vez mais. Então, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas ele foi expulso do cargo dele no partido, depois do partido, depois da Rússia, ele ficou no Cazaquistão, depois ele foi expulso da União Soviética, ele foi pra Turquia, se eu não me engano. E hoje isso se materializa na política brasileira com o PSTU e PCO. Os dois partidos trotskistas, que são de linha ideológica trotskista, é o PSTU e o PCO. Mas o PSOL, por exemplo, é um partido que tem uma organização de inspiração trotskista. Porque é um partido de correntes. Lembra que eu falei que os trotskistas defendem o faccionalismo como manifestação da democracia interna de um partido? Sim. Então o PSOL tem 30 e lá vai caceta de correntes dentro, desde correntes liberais até correntes marxistas dentro. Para nós, marxistas-leninistas, isso não é eficiente. E não é nem questão que eu acho errado, é que não funciona, sabe? Não funciona para o nosso objetivo, que é a tomada do poder. A gente está disputando o poder mesmo. E aí, uma das coisas que configura também, na nossa visão, os fenômenos trotskistas, é uma coisa que a gente chama de ultra-esquerdismo. O que é o ultra-esquerdismo, né? É quando você deixa de tocar as tarefas do presente para tocar as tarefas do futuro. Então, por exemplo, o PSTU defendeu o impeachment da Dilma, falando que a Dilma era uma traidora de classes. Isso é abrir mão de uma tarefa do presente, que era impedir o avanço de uma pauta neoliberal, para tocar uma tarefa do futuro, que é a Revolução Brasileira. Então, esse descompasso entre
nós temos que fazer coisas agora e nós temos que fazer a revolução, é o que caracteriza o ultra-esquerdismo. E os trotskistas, eles são muito ultra-esquerdistas. Eles têm posturas ultra-esquerdistas. De sempre falar que a revolução está na iminência o tempo todo, de fazer análise de conjuntura ruins, leituras muito fracas de análise de conjuntura. Então é por isso que a gente não tem uma, digamos assim, uma oposição fraterna. A gente se antagoniza. Dos dois lados, tá? Porque o PCO e o PSTU nos chamam de stalinistas. E pra eles isso é um xingamento horroroso, tá? É um xingamento, assim, que você tá chamando a pessoa de incompetente, de genocida, de burocrata, de deturpadora. Pra eles isso é pesado, sabe?